O tema da nossa palavra nesta noite é: não despreze a sua bênção. Vamos lá então, Malaquias capítulo 1, verso 2, capítulo 1, versículo 2 em diante, diz assim: o Senhor diz: eu sempre os amei, mas vocês perguntam, como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Vou repetir só o final desse texto que eu li aqui. Eu amei Jacó e desprezei Esaú. Vamos fazer uma oração, vamos falar com o Senhor nesta noite, vamos pedir para que Ele traga a direção do Seu Espírito para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença nesta noite, numa noite especial que estamos reunidos na Tua casa, Senhor, adorando, louvando, meu Deus, gratos porque o Senhor se faz presente aqui, e também agradecido porque o Senhor se faz presente também na casa de cada uma dessas pessoas, onde qualquer uma das pessoas estiverem ligados conosco, em oração, ligados na Tua palavra, o Senhor se faz presente. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado a cada dia. E nós lhe pedimos nesta noite, ó Deus, que o Senhor venha trazer a unção do Teu Espírito Santo, a revelação. Pai, a palavra está aqui, mas a Tua palavra se discerne espiritualmente. Nós precisamos do Teu Espírito Santo nesta noite, para que nós possamos não só receber, mas entender e também praticar as verdades da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos autoridade e repreendemos toda ação contrária, diabólica, maligna, meu Deus, toda ação que possa tentar impedir que a palavra chegue ao coração, que ela traga uma transformação de vida. Nós ordenamos que saia em nome de Jesus e que Teu Espírito Santo venha nos abençoar, trazer aquilo que nós precisamos nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Então, queridos, o nosso tema nesta noite, como eu falei agora há pouco, é: não despreze a sua bênção. Queridos, nós fizemos uma pequena leitura aqui, vamos ler alguns outros textos que eu tenho anotado aqui para compartilhar com vocês nesta noite. E eu comecei lendo esse texto de Malaquias, em que Deus expressa o seu amor. Por quê, irmãos? Porque em um dado momento o povo de Israel começou a colocar em dúvida se Deus realmente os amava. E aí Deus dá uma palavra para Malaquias e Deus fala: eu amei Jacó e os irmãos Esaú e Jacó. Eu amei Jacó. Quando ele estava dizendo eu amei Jacó, ele estava dizendo eu amei a Israel, porque Jacó é Israel. Israel, o povo de Deus, o povo da aliança, o povo escolhido, que a partir de Abraão, que ousou deixar tudo para trás e caminhar pela fé com Deus, o seu filho Isaque, e também Jacó. E Deus diz: eu amei Jacó. E aí Deus vai descrevendo aqui através de Malaquias o quanto ele amava Jacó, o que ele estava fazendo por Jacó ou por Israel, e o quanto ele estava desprezando a Esaú. Isso nos chama a atenção, porque Deus ama um e despreza outro. Isso nos parece estranho. Por quê? Porque é muito comum as pessoas dizerem assim: Deus ama a todos. Nós temos o texto que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, talvez o texto bíblico mais conhecido. A síntese do Evangelho está em João 3,16. Como assim? Mas, irmãos, a questão não é falta de amor, né, da parte de Deus, mas o mesmo Deus que ama, que é o Pai, né, Ele também é o Deus que é santo e também é o Deus que é juiz. Ele não pode se desfazer da sua natureza para desprezar a lei, desprezar os princípios, os valores, por causa do seu amor. Ele nos ama, sim, mas Ele tem que ter atitudes de acordo com a maneira como nós agimos, né? Primeiro Deus manifesta o seu amor, e aí a nossa reação ao seu amor vai dizer como Deus irá também tratar conosco, é claro.
Vamos entender um pouco melhor esta história. Por que Deus amou Jacó e desprezou Esaú? Porque quando a gente fala de Jacó, a gente lembra de Jacó. Em algumas passagens, ele foi um cara que quis passar, vamos dizer assim, passar para trás o pai, fez algumas coisas erradas, e fala, como é que Deus amou Jacó e desprezou Esaú? Mas eu quero ler com vocês o começo dessa história, né? Em Gênesis capítulo 25, Gênesis 25, né? Eu quero ler com vocês aqui o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 25, no versículo 27, ele fala que Isaac casou, né, com Rebeca, tal, e aí começa a história do nascimento dos filhos, os gêmeos, porque Esaú e Jacó eram gêmeos, só que Esaú nasceu um pouco antes, não tem como nascer dois meninos ao mesmo tempo, né? Então Esaú nasceu um pouquinho antes de Jacó. Diz assim no capítulo 25 de Gênesis, versículo 27, diz assim, cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porém, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse, por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu, primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse, primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Vou ler esse finalzinho de novo. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Vamos entender um pouco melhor essa história. Então, Isaac, que era filho de Abraão, que Deus chamou, está lá em Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei, eu te abençoarei, tal, né? Fez uma promessa, Abraão acreditou, saiu peregrinando pelo deserto, de lugar em lugar, montando tenda, desmontando tenda, aonde Deus ia, cada lugar que ele chegava, ali colocava um altar, adorava a Deus, e nesse processo ele aprendeu muitas coisas, né? Acertou e errou como qualquer ser humano, mas sempre buscando a bênção de Deus. E um dia, Deus deu um grande milagre na vida dele, que era o seu maior desejo, de ter um filho com a sua esposa Sara. Abraão tinha 99 anos, Sara, né, 89, e aí ela engravidou com essa idade avançada, apesar de ser uma mulher estéril, desde muito nova ela nunca pôde ter filhos, mas Deus operou esse milagre porque era uma promessa, e aí, com 100 anos, Abraão pôde segurar no colo o filho da promessa, Isaque, né? E Sara pôde não só dar à luz, mas amamentar um menino com 90 anos de idade, sendo uma mulher estéril, um grande milagre. E Deus tinha uma promessa para Isaque, a gente tem muitas histórias sobre Isaque. Isaque cresceu, Isaque faz parte daquele sacrifício de Abraão, que Deus mandou ele para Moriá, enfim, Isaque cresceu na mesma fé que Abraão, perseguiu a fé do seu pai, herdou as promessas de Abraão, que Deus havia feito promessas, de formar uma grande nação, que ele seria um pai de multidões, e que através deles, todas as nações da terra seriam abençoadas. Havia uma promessa direta de Deus para Abraão, que Abraão deixou para o seu filho Isaque, seu filho único na promessa, Isaque. E aí Isaque casou-se com Rebeca e teve 2 filhos, gêmeos, o mais velho Esaú, o mais novo Jacó. Apesar da diferença de
Pouco tempo de um para outro, Esaú nasceu primeiro. Então, naturalmente, Esaú era o herdeiro da promessa. Que promessa, pastor? A promessa que estava sobre Abraão, que passou para Isaque e que agora passaria para Esaú. Havia uma promessa. Que promessa? Uma grande nação que vai abençoar toda a terra. Havia promessa, né? Daquela descendência Deus faria grandes obras, um povo separado para si. Daquela descendência é que veio o Messias, nasceu daquela descendência, nasceu, né, em Israel. Enfim, todas as bênçãos e promessas estavam atrelados à promessa que primeiramente Deus fez a Abraão e depois a Jacó, e seriam transferidas para Esaú. O mesmo ambiente que Jacó cresceu, Esaú cresceu também. Com certeza, eles ouviram as histórias, né, de Isaque contando como Deus fez, contando as experiências que ele teve com Deus, quando Deus abençoou, várias situações que ele viveu com Deus, na dependência de Deus, contando a promessa que Deus tinha feito ao seu pai. Ele deve ter contado com detalhes que nós não temos na Bíblia, como foi o momento em que ele foi sacrificado, ele seria sacrificado. O seu próprio pai o colocou sobre o altar, Deus não permitiu, preparou o cordeiro. Enfim, deveria ser emocionante ouvir histórias assim. Os dois cresceram ouvindo histórias assim, e Isaque transmitindo para os filhos assim: olha, há uma promessa de bênção, uma continuidade. Nós somos poucos hoje, mas a promessa é que seremos milhões, números incontáveis, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Há uma promessa, há uma bênção. E diretamente o herdeiro dessa promessa era Esaú. Naquela época era muito comum a transferência de conhecimento, de informação através oral, do sistema oral. Contavam-se as histórias e as crianças ouviam e aprendiam. Contava-se de novo, repetia. Talvez algum visitante fosse lá, uma outra pessoa aparecesse lá e começasse a conversar com Esaú, com Isaque. E Isaque repetiria as histórias, né? Nós conhecemos o meu pai mesmo, né? Gostava de contar história. Contava histórias, experiências de vida, contava para a gente como filhos, mas às vezes chegava alguém em casa, uma visita, um parente, um conhecido, batia papo, né? O bispo Sérgio sempre ia em casa, gostava de ouvir meu pai contar história, né? E aí ele contava experiências que ele passou, que ele viveu, coisa que aconteceu com ele. É normal, os filhos ouvem a mesma história muitas vezes, e com certeza, né, Esaú e Jacó ouviam as histórias das promessas, dos milagres, do sobrenatural de Deus. Isaque contando que nasceu de uma mãe estéril com 90 anos de idade. Olha que coisa linda, né? Ele era a prova viva do milagre de Deus e contando as bênçãos, né? Eles mesmos eram prova de milagre, porque Rebeca também não podia ter filhos. A Bíblia diz que Isaque orou 20 anos, até que Rebeca teve 2 filhos, né? E aí, irmãos, imagine tudo o que aconteceu. Aquele ambiente da promessa, da expectativa. Aí eles cresceram, se tornaram adultos. Com certeza conheciam com muitos detalhes, decoro e salteado, as promessas de Deus. Mas a Bíblia nos relata, irmãos, que Esaú não valorizava muito as coisas de Deus. A Bíblia diz também que Esaú se casou com 2 mulheres que seus pais reprovavam, e ele deu muita preocupação, e ele causou muito problema para os seus pais, tanto para Isaque como para Rebeca também. Está descrito isso em Gênesis, né? Ele deu muito desgosto para os seus pais, ele queria fazer o que ele quisesse, do jeito dele, né? Eles cultivavam os princípios de um casamento, que havia uma aprovação dos pais, né? Mesmo quando Jacó saiu naquela situação ruim, ele recebeu o conselho: vá até a terra lá do seu tio, igual quando Eliezer foi buscar uma esposa para Isaque, falou para Jacó: você também vai para lá, Deus vai preparar uma esposa para você, como preparou, né, a esposa para ele. Enfim, irmãos, mas Esaú, ele não obedecia do jeito que deveria obedecer. Ele não, como que vou dizer? Ele fazia coisas que trazia tristeza, desgosto para os seus pais.
Jacó estava sempre por perto, por ali e tal, mas ele é o segundo. A promessa era para Esaú, mas ele ouvia aquilo e achava aquilo muito importante. Já Esaú não achava. Num dia aconteceu uma coisa estranha, né? Uma coisa estranha. Jacó estava lá cozinhando, fazendo lá um ensopado de lentilhas, né? Devia ter lá lentilha, deveria ter lá uns pedaços de carne, né? Porque só as lentilhas assim é gostoso, mas não é tudo isso, né? Vamos ser sinceros, né? Uns pedaços de carne tem o seu valor, né, pastor Vanderlei? Tem ou não tem? Uns pedaços de carne vai bem, né? Porque lentilha é meio verde, né? Porque você estava meio um guisado vermelho, é que devia ter um negócio lá, uma carne, um negócio forte lá, né? Fazendo ensopado, cheiroso, gostoso. Esaú saiu, tinha saído, ficou o dia todo fora, chegou lá e viu Jacó cozinhando aquele negócio lá, e ele ficou morrendo de vontade. E ele falou para Jacó: Jacó, nossa, eu estou com muita fome, me dá essa comida aqui. Aí Jacó falou: não te dou não, eu quero fazer um negócio com você, quero negociar com você, né? E aí Esaú falou: tudo bem, o que você quer? Ele falou: olha, eu te dou essa comida todinha para você comer à vontade, se você me der o direito de ser o primogênito. Gente, isso é uma proposta indecente, né? Para pensar, quem faria uma proposta dessa? Fala: pô, Jacó era um sem vergonha, né, pastor? Mas com certeza ele só teve coragem de fazer essa proposta porque ele percebia que Esaú não ligava para aquilo. Porque quando você gosta de uma coisa, quando você se interessa por uma coisa, você fala daquilo, você comenta, conversa, né? Vira e mexe, você cita aquilo, porque aquilo está no seu coração. Nós não temos o contexto histórico com detalhes, a Bíblia nem tem como contar muitos detalhes, que senão ficaria grande, a Bíblia já é um livro grande, né? Imagine com tantas histórias, com detalhes. Mas aqui, né, quando Jacó fez essa proposta, não houve nenhuma oposição de Esaú, falando: não, você está louco, um negócio desse, como é que você tem coragem de falar um negócio desse para mim? Não. Esaú simplesmente falou para ele assim: tudo bem, pode me dar comida que você fica com a minha primogenitura. Aí Jacó falou para ele assim: então você tem que jurar. O que é jurar, gente? Quer dizer, você tem que colocar a sua palavra, não pode ser uma mentira, você tem que colocar a sua palavra como uma verdade. Naquela hora, né, Esaú usou um termo assim: ó, de que me vale a minha primogenitura se eu estou morrendo de fome? Uma frase triste, talvez uma das frases mais tristes da Bíblia, né? Um dos termos mais tristes da Bíblia: de que vale a minha primogenitura se eu estou morrendo de fome? E nessa hora, irmãos, ele jurou para Jacó, falou: ó, eu juro que a minha primogenitura é sua, você agora é o filho mais velho, porque nós nascemos com pouco tempo de diferença, né? Somos gêmeos, minutos de diferença, sei lá, meia hora, uma hora, não faz diferença, fica com ela que eu fico com a comida. E aí Jacó deu a comida para ele, a Bíblia diz que ele comeu o ensopado à vontade, bebeu, comeu pão, encheu a barriga, e depois ele foi embora, né? Diz assim, e Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Quer dizer, nada, como se tivesse trocado, né, um prato de lentilha, sei lá, por uma peça de roupa, se ele tivesse trocado, sei lá, por um acessório, uma arma de guerra, uma espada, ou qualquer outra coisa sem valor, sem muito valor, né? E aqui diz assim, assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Agora, voltando ao texto de Malaquias, Deus diz o seguinte: eu amei Jacó e desprezei Esaú. Então você descobre por que Deus desprezou Esaú. Sabe por quê? Porque ele primeiro desprezou a primogenitura. Fala: pastor, o que tem a ver primogenitura? Irmãos, tem tudo a ver.
A primogenitura não era só o direito de ser filho mais velho. A primogenitura queria dizer o seguinte: ele era herdeiro de uma promessa espiritual grandiosa, uma promessa especial, que é uma promessa específica, irmãos. Não era uma promessa para todo mundo, não, uma promessa para uma pessoa, para ele continuar e passando para a sua descendência. Era uma promessa especial. Mas ele trocou isso por um pouco de comida, sei lá que fosse muito, se ele comeu 2, 3 vezes, comeu, sei lá, o caldeirão de lentilha todo, não importa. Comida você come hoje, amanhã você tem fome de novo, depois de amanhã você tem fome de novo. É assim. E ele trocou a sua bênção. O termo que a Bíblia usa, tanto lá em Malaquias, como também em Gênesis, que eu acabei de ler com você, os dois termos é desprezou. Então a gente lê lá em Malaquias, falando, por que Deus amou Jacó e desprezou Esaú? Porque na verdade a promessa era para Esaú, mas como ele desprezou a promessa, ele fala assim: o que Deus está dando, isso não importa. Todos os projetos de Deus espirituais para formar uma nação, para formar um povo, para formar uma descendência aqui na terra, para gerar, né, a vinda do Messias no meio daquele povo, enfim, todo o projeto de Deus passava por Esaú. Irmãos, nós ficamos tão felizes quando recebemos uma promessa de Deus, às vezes por uma coisa pequena, nós ficamos felizes, nós choramos, nos emocionamos, nós contamos para todo mundo: Deus falou, vai fazer assim, assim na nossa vida, Deus vai nos dar uma bênção. Nós ficamos tão felizes. Imagine esse homem que tinha uma promessa tão grande quanto essa, mas ele desprezou a sua bênção, e trocou por uma coisa grande, por uma coisa especial, foi uma oferta irrecusável. Irmão, ele trocou por uma janta. Vou usar um termo popular, ele trocou por uma janta, por um almoço. Isso. Ele trocou uma promessa que estenderia a sua descendência por milhares e milhares de anos, por uma janta. Por isso que ele foi desprezado pelo próprio Deus. E aí eu começo a perguntar para você: qual é o valor da primogenitura? Qual é o valor da bênção que Deus tem colocado sobre a sua vida, ou da promessa que Deus tem feito para você? Quando Deus nos faz uma promessa, Ele está dizendo o seguinte: se prepara, se separe, seja santificado, olhe para essa promessa e caminhe em direção a ela. Eu vou cumprir um propósito, eu tenho uma bênção para você, eu vou te usar assim, vou fazer assim, nós ficamos felizes. Quando Deus nos dá um objetivo, um alvo, Deus nos faz uma promessa, não quer dizer que naquela hora nós já estaremos vivendo aquele momento. Deus está nos dando uma direção para a qual caminhar. Num tempo certo, cada promessa de Deus vai se cumprir. Então nós entramos num processo de caminhada na presença de Deus. Então a gente começa a pensar assim, como Deus tem uma promessa para mim ali, eu não vou para cá, eu não vou para lá, eu não vou retroceder, não vou voltar, eu vou caminhar na direção que Deus me deu. É assim que funciona. É por isso que Deus fala alguma coisa para o futuro. Fulano, você vai ser um missionário. Não quer dizer que agora você vai receber uma passagem, vai viajar para não sei aonde. Não. É que você vai se preparar, vai orar, vai jejuar, vai aprender a palavra. Se Deus vai te levar a um outro país, Deus vai te dar a oportunidade de conhecer o idioma, a cultura, vai te dar condições financeiras, uma estrutura para você ir para lá. O que eu faço então? Qual o caminho, pastor? Começa a pregar na sua vizinhança, começa a falar com as pessoas. Você está sendo preparado para as missões. É assim que funciona. Feliz, caminhando, eu abro mão disso, daquilo, o meu tempo é priorizando, porque Deus me fez uma promessa, Deus tem um chamado para mim, Deus me falou isso, eu quero isso, então eu vou lutar, eu vou me esforçar. Irmãos, quando nós temos um objetivo na vida, nós temos que fazer sacrifícios. Não adianta, irmãos. Por exemplo, alguém fala assim: olha, eu vou comprar a minha casa, eu não tenho dinheiro para comprar a casa de uma vez, mas eu vou financiar a minha casa. Então vai lá no banco, faz um empréstimo, um financiamento, e aí ele compra a casa dele. Ele está morando na casa, mas ele tem que pagar uma prestação todo mês. E para pagar aquela prestação, às vezes é apertado.
Então ele ficava, puxa vida, eu tinha que sair com meus meninos para passear, vou lá no shopping, né? Nessa época de pandemia é mais difícil, mas normalmente seria, vou no shopping, todo final de semana, vou passear, vou fazer umas férias aí de 15 dias, não, agora não dá para fazer férias de 15 dias, vamos fazer uma viagem de 3 dias, vamos fazer um piquenique, vamos comprar as coisas, fazer um lanche em casa, vamos dar uma volta, vamos brincar na praça, que não precisa pagar nada. Por que você está fazendo esse sacrifício? Para poder pagar, sei lá, a prestação da sua casa própria. É assim. Ou ao contrário, você está juntando um dinheiro para comprar um terreno, para comprar uma casa. Então você está guardando dinheiro. Fala, filho, nós não podemos, por enquanto, não podemos sair. Não tem nada demais disso, isso é normal. É assim que a gente faz. Se alguém está almejando, sei lá, uma universidade, um curso muito disputado, uma carreira muito difícil, né? O jovem, o que ele faz? Ele estuda, vamos passear, vamos não sei aonde. Olha, não posso, eu estou estudando para o vestibular, né? Agora estou me preparando para o Enem, todo mundo saiu, aí posta foto no Instagram, no Facebook, aquela coisa, todo mundo feliz, eu estou em casa estudando. Ai, fulano é um nerd, fulano é um Caxias, é não sei o quê. Não, ele tem um alvo, ele tem um objetivo. Não estou dizendo que não possa sair, nem passear, nem divertir, não é isso não é radicalismo. Mas a pessoa tem um alvo, ele tem um objetivo, vou abrir mão disso, daquilo, porque eu quero chegar lá. Esse é o meu objetivo, é assim que a gente alcança sonhos, projetos e metas. Ninguém alcança um sonho dormindo. Viu? Apesar de ter o nome de sonho, né? O máximo é conseguir alcançar o sonho se você for na padaria e comprar um, né, Davi? Esse sonho dá para alcançar. Mas tem outros sonhos que você vai ter que sacrificar muito para poder alcançar. Então, irmãos, naquele momento, o detentor da bênção era Isaac. Mas a promessa estava apontada para quem? Para Esaú. Só que Esaú não importou, não ligou. Não obedecia os pais, dava tristeza para os pais, casou com a desaprovação dos pais. Naquela época era comum os filhos receberem a aprovação dos pais, ainda mais sendo pessoas criadas com princípios espirituais, de seguir a Deus, de honrar a Deus. Ele casou com mulheres que não seguiam esses princípios, ele não valorizava, ele entristeceu seus pais, e Jacó está lá na dele, calado. E aí nesse dia, Jacó lança a proposta, Esaú aceita. E o termo bíblico que eu volto a dizer é o seguinte: ele desprezou a sua bênção. A partir daquele momento, irmãos, a promessa saiu de sobre Esaú e apontou para Jacó. Mas havia um problema, irmãos. Qual era? Esaú era o preferido do pai. E um negócio que eles fizeram entre eles, para o pai não queria dizer nada, porque o pai iria colocar como seu herdeiro principal Esaú, e pronto, era o preferido dele, né? Mas aí, irmãos, Jacó teve junto com, na verdade, com a inspiração de Rebeca, uma ideia esquisita e errada. Tem que dizer a verdade, né? Na Bíblia diz a verdade para a gente aprender com ela. E aí eles fizeram o quê? O pai já não conseguia enxergar mais, idoso, e o pai foi e mandou chamar Esaú e falou: meu filho, eu não sei quanto tempo vou viver ainda, mas eu quero te abençoar, a bênção da primogenitura. Eu quero que você vá caçar um animal, porque ele gostava muito de caçar, né? Ele era um exímio caçador. Vá caçar um animal, e eu quero que você prepare e traga para mim. E aí eu vou te abençoar. Nessa hora, o correto de Esaú era falar o quê? Pai, eu preciso te contar uma coisa. Eu troquei a minha primogenitura com Jacó, e agora a bênção tem que vir para Jacó e não para mim. Não seria o certo? Ele não jurou? Mas ele não falou nada. Porque na cabeça de Esaú, a primogenitura não era a bênção espiritual, era o quê? O direito às posses do pai. Então não queria dizer nada. Ele falou: meu pai vai dizer que eu sou o filho mais velho, vai confirmar isso,
e eu vou ficar dono de tudo. Eu vou mandar no meu irmão, porque quem ficava com a herança não é que dividia a herança. O filho mais velho normalmente administrava a herança e os irmãos mais novos ficavam orbitando em torno do filho mais velho. E o filho mais velho é que mandava, ele era o líder da família. Então, no caso, eram só os dois. Esaú está dizendo: eu vou mandar em Jacó porque eu sou dono do dinheiro. Das posses é minha. Então, ele não entendeu, ou ele não valorizou, aqui desprezou a bênção espiritual, que era a promessa. E ele não entendeu nada. Ele achou: não, isso aí é uma conversa minha com Jacó. E ele saiu caçar. Quando Rebeca ficou sabendo, Rebeca ouviu, ela chamou Jacó e falou: olha, Jacó, o seu pai vai abençoar Esaú, mas é você que tem que ir lá porque a bênção é sua, né? E aí eles fizeram um plano, como eu disse, errado. E eles fizeram. E Jacó ficou com medo, falou: mas meu pai me conhece, ele não está enxergando. Mas Esaú era peludo e Jacó não era todo liso, assim, tipo eu, assim, ó, que não tem nada. Esaú era peludo, né? Vou usar um termo popular aqui no Brasil, um Tony Ramos, né? E eu aqui, ó, tem nada, o cheiro é diferente. Aí a mãe preparou uma pele, colocou sobre o braço dele, o cheiro de Esaú, né? Aquele cheiro de caçador, né? Vai ser aquele cheiro meio forte, né? E aí preparou uma comida rapidamente e mandou Jacó lá. Quando Jacó chegou, Isaac falou: mas chega mais perto. Começou a conversar: vem cá, eu vou te abençoar, meu filho. Ele falou: mas a voz é de Jacó. Mas ele chamou mais perto, colocou a mão: o cheiro parece ser Esaú. E aí ele abençoou. Eu quero fazer uma pausa aqui nessa questão, tá? Para a gente entender uma coisa. Pastor, como é que Deus vai abençoar a coisa errada? Porque, na verdade, Jacó tinha o direito a ser o primogênito por bênção, porque Esaú passou para ele. Só que eles não falaram para Isaac. Isaac estava enganado. Então, irmãos, depois que isso aconteceu, depois que Jacó recebeu a bênção do seu pai, quando Esaú chegou, ele ficou revoltado, né? E aí ele foi falar com o pai e falou para o pai: pai, tira a bênção dele e passa para mim. O pai falou: não, a bênção que eu falei uma vez está falado. E aí, com medo, Jacó foi embora, fugiu. E ele ficou 20 anos fora. E lá onde ele ficou, ele encontrou um tio, irmão de Rebeca. E o tio fez com ele pior do que ele fez com o pai, muitas vezes. O tio passou ele para trás, enrolou, fez negócio. Jacó ia ganhar dinheiro, ele mudava o jogo: agora é assim, é malhada, é listrada, não sei o quê. E enrolou Jacó. Jacó trabalhou 14 anos para ele de graça, para poder casar com a filha. Foi enganado no primeiro casamento, enfim. Labão era se Jacó foi trapaceiro, Labão era um PhD em trapaça. Era um mestre na trapaça. E Jacó passou por todo um processo, até a hora que Deus mandou ele voltar. E quando ele voltou, no meio do caminho, ele ainda tinha umas ideias de tentar jogar uma conversa no irmão dele. Mas no meio do caminho ele teve um encontro pessoal com Deus. Lá no Val de Jaboque, ele teve um encontro com Deus e viu Deus face a face. Deus perguntou: quem você é? Eu sou Jacó, eu sou o trapaceiro, eu sou o enganador. E Deus falou: eu vou mudar o seu nome. Agora você não é mais Jacó, o trapaceiro e enganador, agora você é Israel, você é o príncipe de Deus, porque você lutou, prevaleceu. E o Senhor, o anjo deu um beliscão, um aperto na coxa de Jacó, e Jacó soltou, e Jacó agarrou e falou assim: eu quero ser abençoado, eu quero a bênção. Porque ele teve a bênção da palavra do pai, mas ele entendia que precisava também da palavra do próprio Deus, e Deus abençoou a vida dele. Naquele momento, Jacó estava no caminho de acertar a vida dele para receber a bênção. Porque se você caminhar na trapaça, a trapaça vai acompanhar você a vida toda, e você não vai receber o que você tem para receber. Tem que haver um conserto, tem que haver arrependimento, tem que haver perdão. Dali Jacó foi se encontrar com o irmão dele, pediu perdão, reconheceu o seu erro, o seu irmão o perdoou, o recebeu de volta na sua terra e as coisas se acertaram. Agora, a partir daquele momento, Jacó, que era Israel, passava a estar debaixo da bênção de Isaac.
Agora a bênção de Isaac fluía sobre a sua vida. Ele tinha o direito porque recebeu o direito, tinha o direito porque Deus deu para ele também, e também porque ele fez o quê? Um acordo, fez uma aliança, né? Um acerto com o irmão dele de perdão e de restauração. Então agora ele podia viver a bênção. Uma pausa aqui nessa nossa palavra. Tem gente que tem uma promessa, que tem uma bênção muito grande, mas pegou o caminho errado. Minha palavra para você é: volte e acerte, lute, confirme a sua bênção, acerte a sua vida e volte. Ainda há tempo, ainda há esperança. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida, Deus quer cumprir e Deus vai cumprir. Mas com a vida errada, Deus não pode abençoar o que está errado. Então coloca a vida em ordem. E o que nós vemos nessa história? Por que Deus abençoou tanto Jacó, irmão? Sabe por quê? Porque Deus via em Jacó uma paixão pela bênção. Não era o dinheiro, não era a herança do pai, porque ele foi embora e ficou sem nada, gente. A Bíblia diz que ele dormiu com uma cabeça na pedra no meio do caminho. Ele não tinha nada, ele foi embora, não levou herança do pai. O pai era rico, tinha milhares de animais, ele não levou nada, escravo, ele ficou sem nada. Não era a bênção material que Jacó buscava, era a bênção espiritual. E isso agradou Deus. Deus não se agradou do método, a maneira como ele fez, mas se agradou do interesse que ele tinha. E aí Deus tratou com ele, ele voltou e tinha uma paixão pela promessa de Deus. É por isso que Deus amou Jacó e desprezou Esaú. Não é porque você está na igreja, não é porque você nasceu evangélico ou crente, você conhece a palavra desde muito tempo, você tem uma promessa muito bonita, que isso vai se cumprir na sua vida. Isso só vai se cumprir se você honrar a Deus, se você amar a Deus, se você valorizar a promessa, porque a promessa, ela existe, mas o sinal que nós damos, que a valorizamos, é o interesse que nós temos. Se nós estamos interessados, nós caminhamos em direção a ela. Não caminhamos nem para um lado, nem para o outro, nem retrocedemos o nosso caminho em frente. Caminhamos com dificuldades, com lutas, com oposição, porque o diabo se levanta, mas nós não desistimos, porque sobre a nossa vida está uma promessa, e essa promessa é que faz com que esse amor de Deus seja derramado sobre as nossas vidas. É por isso que às vezes Deus nos ama e despreza uma outra pessoa, e você não entende o porquê. Seja a pessoa que seja o alvo do amor e não do desprezo de Deus, porque infelizmente existem pessoas na igreja que Deus as desprezou. Por quê? Porque elas estão interessadas em outras coisas, elas estão valorizando a bênção de Deus, o seu chamado e a sua vocação. Eu não tenho tempo para esse negócio, é fazer célula, eu não tenho tempo para liderar, para não sei o quê, para correr, para fazer isso, o bispo mandou fazer, o meu pastor, meu líder falou para eu fazer, não tenho tempo, tenho que fazer isso, aquilo. Qual é a sua prioridade? A sua prioridade é que vai dizer o tempo que você vai gastar nisso. Você tem que administrar o seu tempo, para que você foque naquilo que Deus falou para você. E eu quero chamar a sua atenção para você entender o nível da promessa que Deus colocou sobre Esaú e ele desprezou. Nós temos um texto aqui, em Êxodo, eu quero ler com vocês, Êxodo capítulo 3, Êxodo 3, diz assim, verso 1, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Preste atenção nesse texto. Isso aconteceu muito tempo para frente. Vocês sabem que depois de Jacó teve 12 filhos, e os filhos cresceram. José foi para o Egito, ficou lá, depois levou a família toda, e depois houve 400 anos de escravidão dos hebreus. E o povo clamava a Deus por liberdade. E aí Deus escolheu um israelita, Moisés, criado no palácio de Faraó, mas que não estava mais lá, estava apacentando as ovelhas do seu sogro, Jetro, perto do lugar do monte de Deus, Horebe. E ele chegou, ele viu uma sarça, um pequeno arbusto, que pegava fogo, mas não queimava, pegava fogo, mas não acabava. E ele foi chegando perto, Deus falou: tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo. E aí Deus se apresentou a ele. Olha como é que Deus se apresenta. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Olha a apresentação de Deus. Vou repetir. Moisés, eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E eu tenho ouvido o clamor, o gemido do meu povo. Quer dizer, as credenciais de Deus, lógico que Deus é Deus. Falou para Moisés: eu sou o que sou, não é meu nome. Mas quando ele se apresentou a Moisés, ele falou: sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quer dizer, Deus usou como referência de apresentação quem? Abraão, Isaque e Jacó. Pastor, só está repetitivo? Sim, para você entender. Quer dizer, eu sou o Deus que fez uma aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e por isso que eu estou falando com você hoje, porque você é filho dele, e sobre você, Moisés, e sobre esse povo que está sofrendo no Egito, eu vou cumprir a promessa que eu fiz para esses três. Por causa desses três homens é que eu vou operar esses milagres. É por causa desses três homens que eu vou fazer coisas como nunca aconteceram antes. Mas para pensar. Tem uma situação nessa história. Não era para ser: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Esaú? Mas não. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Apesar de Esaú ter nascido primeiro, ser o mais velho, ter o direito natural à promessa de primogenitura e, consequentemente, a bênção da descendência espiritual, Deus disse que era o Deus de Jacó e não de Esaú. Por quê? Porque Esaú desprezou. Não basta fazer parte, tem que honrar. Tem gente que faz parte da igreja, foi batizado na igreja, recebeu um cargo na igreja, recebeu um título na igreja, mas está desprezando a bênção de Deus. E às vezes Deus passa a bênção que era para você, para outro. Por que fulano de tal está sendo abençoado? Semana passada até usei como exemplo aqui o Davi, que é o nosso dirigente mais jovem de igreja, Por que o Davi com 22 anos está dirigindo uma igreja e eu que tenho 30 anos na igreja não estou dirigindo nada, ou porque não estou fazendo isso, aquilo? Irmãos, a questão é de chamado, claro, não é todo mundo que tem chamado para pastorear, mas tem gente que tem um chamado, mas não valorizou, desprezou o seu chamado, não valorizou, porque as nossas atitudes demonstram o quanto nós valorizamos aquilo. A disponibilidade, o interesse, a oração, o compromisso, a obediência demonstram o quanto nós valorizamos. Quando alguém vive uma vida de santidade na presença de Deus, ele está dizendo o seguinte: não, eu não vou pecar, porque o pecado pode impedir a minha bênção, o pecado me separa de Deus, o pecado tira a minha bênção, eu não vou pecar, eu não vou fazer isso, aquilo outro. Não é que eu sou proibido, não, é porque eu escolhi Deus, eu escolhi a bênção de Deus, é por isso que eu não vou pecar. Deus vai me segurar pelo colarinho, não peca, o anjo não vai me agarrar, não, irmãos. Deus pode nos proteger do mal, mas as escolhas são nossas. Quando eu digo não quero pecar, porque eu sei que tem algo maior, um valor sobre a minha vida. Eu sou livre, eu faço o que eu quiser da minha vida. Você também é livre, você não é obrigado a nada.
Mas as nossas atitudes demonstram o quanto nós estamos interessados na bênção de Deus, na promessa de Deus. É por isso que o Senhor falou, muitos são chamados e poucos escolhidos. Tem promessa de bênção para muita gente, mas porque poucas pessoas são tão abençoadas? Porque nem todas valorizam a bênção. Esaú desprezou. Eles querem ver outra referência da importância desses 3 homens na nossa história bíblica e na nossa história também, porque nós somos a bênção, descendentes de Abraão pela fé, e passa por Isaac e passa por Jacó também, né? Vamos ler um outro texto, Deuteronômio, vamos lá, Deuteronômio capítulo 9, avança um pouquinho na Bíblia aí, Deuteronômio capítulo 9, verso 25, diz assim, ó: assim fiquei prostrado diante do Senhor, durante 40 dias e 40 noites estive prostrado, porque o Senhor tinha dito que queria destruir vocês. Orei ao Senhor dizendo, ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com tua grandeza, que tiraste do Egito com mão poderosa. Lembra-te, verso 27, lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza do teu povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra da qual nos tiraste não diga, o Senhor não conseguiu levá-los para a terra que lhes havia prometido. Irmãos, quando Moisés fez a intercessão talvez mais poderosa na história bíblica, porque Deus estava dizendo que ia matar o povo de Israel todinho, porque eles haviam abandonado Deus, e seguido atrás do bezerro de ouro, adoração, depois de Deus ter mandado 10 pragas no Egito, tirar eles de lá com saúde, com riqueza, Deus abriu o mar vermelho, destruiu os inimigos, mas mesmo assim eles seguiram pelos caminhos errados. E Deus falou, Moisés, eu não quero mais esse povo, vamos construir um povo através de você. E Moisés entrou na presença de Deus em intercessão poderosa, 40 dias e 40 noites. Às vezes a pessoa não consegue orar 4 minutos, Davi. 40 dias e 40 noites chorando, Senhor, Senhor, Senhor. Aqui há uma síntese do conteúdo da sua oração. E quando ele vai argumentar com Deus, ele devolve para Deus o argumento que Deus deu para ele. Como assim, pastor? Exatamente, quando Deus o chamou, Deus falou, se apresentou e falou, sou o Deus que tem uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E eu ouvi o clamor do meu povo, vou tirar o meu povo. Agora que Deus estava triste com aquele povo, ele usou a própria palavra de Deus na intercessão. Falou, Senhor, ó, aqui, ó, diz aqui, ó, lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. O argumento dele falou, Senhor, o Senhor fez uma promessa para Abraão, Isaque e Jacó, e essa promessa não pode ser quebrada. Pronto. O que aconteceu, irmãos? Deus poupou o povo. Entenderam a importância, no caso específico aqui, de Jacó? Era para ser Esaú. Era para ser Esaú. Pastor, mas que coisa bonita essa história de Jacó. Irmãos, tem mais. Você acha que ficou nisso? Não, tem muitas outras. Mas eu quero citar mais uma para vocês. Mais uma aqui, ó. Mais um texto. Diz assim, ó. Mateus capítulo 8. Tem que correr por causa do tempo aqui. Misericórdia. Cadê o bispo, né? Fica tranquila, Raquel. Ainda vou demorar um pouquinho, tá? Pode tomar uma água. Mateus capítulo 8. A pastora Raquel já estava movimentando aqui. Eu falei que ia ler mais um texto, né? Mateus capítulo 8, verso 11. Diz assim, ó. Jesus está dizendo, tá? Ele está dizendo assim, ó. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Que ele estava falando, citando como referência o interesse, a fé do centurião, né? O estrangeiro. E aqui ele cita, Jesus está dizendo o seguinte,
que os povos virão de todas as partes do mundo, os salvos virão de todas as partes do mundo, vão sentar à mesa com quem? Abraão, Isaque e Jacó. Nas bodas do Cordeiro, vai estar todo mundo que foi salvo. Mas quem é que Deus cita o nome? Abraão, Jesus citou Abraão, Isaque e Jacó. Lembra que era para ser Abraão, Isaque e Esaú? Mas foi Jacó. Por quê? Porque Jacó valorizou a bênção e Esaú desprezou a bênção, por isso Deus desprezou Esaú. A maior celebração na história da humanidade são as bodas do Cordeiro. O dia que o Senhor resolver a questão do mundo todo, aquela festa, vai estar na mesa Abraão, Isaque, Jacó e o resto do mundo, que foi salvo, claro. Na maior festa, está citado aqui que eles estarão lá, fazendo parte. Vai ser uma honra sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Deus está dizendo o seguinte: eles são a referência, vocês terão a alegria de sentar à mesa com esses heróis da fé. Entendo, irmãos, Esaú trocou a bênção, a continuidade da bênção de milhares de anos, e sentar na mesa em lugar especial nas bodas do Cordeiro, por uma janta. Por uma janta. Talvez você não perceba o valor da sua bênção. Você está trocando a sua bênção pelo quê? Vou eu com a minha pergunta de toda semana, para você responder e pensar aí na sua casa, onde você estiver. Alguns irmãos estão presentes, mas a grande maioria está me assistindo, né, pela internet. Você está trocando a sua bênção pelo quê? A promessa de bênção que tem. Por você mesmo? Como assim? Como assim por mim mesmo, pastor? Pelos seus próprios interesses, buscando só a sua vontade, o seu ego. Eu quero fazer isso, sou eu que mando, sou eu que faço, eu que aconteço. Eu tenho um projeto na minha vida, eu sou dono da minha própria vida. Pastor não manda em mim, missionário não manda em mim, bispo não manda em mim, líder não manda em mim, não sei quem não manda em mim. Ninguém quer mandar em você não, mas não dá conta nem da gente. Sabe? Aí eu vivo a minha vida, não tenho que dar satisfação para ninguém. Ô querido, estou sentindo a sua falta, você não veio na reunião. Ah, não pude. Depois desliga o telefone. Ai, que saco esse pastor, pegando no meu pé, quer me controlar, quer saber por que eu não fui. Cuidado, cuidado. Deus está usando as pessoas para manter a sua bênção. Deus está usando os seus líderes, os seus pastores, seu discipulador, a pessoa do irmão da igreja, o obreiro, a obreira, para ajudar você. Ligou para você, fez uma visita, falou: querido, você está fazendo falta, querida, eu não estou vendo você na oração, eu não estou acompanhando você, mas eu estou percebendo que você está meio distante. O que está acontecendo? Ah, ela vai pegar aquela irmã chata, pegar no meu pé, aquela pastora, meu Deus do céu. Irmãos, fazemos isso porque nós te amamos, porque nós nos importamos, porque nós não queremos que você despreze a sua bênção, nós queremos que você valorize a sua bênção. Essa é a nossa tarefa, esse é o nosso chamado: cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Mas tome cuidado para você não desprezar a sua bênção. Eu falei, você trocar por você mesmo, quer dizer, buscar a sua própria vontade. Ou até, tem gente que ele é interessado nas coisas dos outros, ele vive para agradar as outras pessoas. Então ele vive dando satisfação para os outros, e ele faz o que os outros querem. Alguém fala para ele: você vai na igreja, você é um tonto, você vai na igreja, você dá oferta, você dá dízimo, você vai lá no final de semana, vai viajar, vai passear, e na igreja para quê? Ah, esse negócio de religião, hoje em dia isso está ultrapassado. Ah, você fica meio sem graça de dizer não para alguém. Você quer agradar as pessoas, tem uma necessidade de agradar os outros, a opinião dos outros importa tanto, e você despreza a sua bênção. Não estou dizendo que você deva desprezar os outros. Você tem que ter foco, entender que a coisa mais valiosa que você tem é a bênção, é a promessa de Deus para a sua vida. Não a troque por nada. Não troque ela por dinheiro, por carreira, por sucesso. Tem gente se matando, correndo atrás de carreira e sucesso. Não estou dizendo que você não deva se esforçar, mas você é de Deus, você tem uma promessa para a eternidade. Carreira acaba aqui, profissão fica aqui, dinheiro fica aqui, mas a bênção de Deus vai te acompanhar pela eternidade. Jacó recebeu a bênção para a eternidade, vai estar lá nas bodas do Cordeiro em lugar de honra, e Esaú só Deus sabe onde ele vai estar. Irmãos,
Nós estamos vivendo uma época, né, que os valores morais estão muito baixos, mas eu quero me prender particularmente para encerrar minha palavra aqui, para a gente orar. As alianças estão muito desvalorizadas. Honrar pai, honrar mãe, obedecer às autoridades. Outra coisa muito comum é a maneira como as pessoas estão tratando os relacionamentos sexuais, o casamento, os namoros. Não troque a sua bênção por uma relação sexual. Dura, sei lá, um pouco tempo, um dia, uma hora, minutos de prazer. Não troque a sua bênção por uma droga, por um vício. Não troque a sua bênção por nada. Porque Esaú trocou a bênção dele, era uma comida que alimentou a barriga dele por algumas horas. Mas a bênção que ele tinha era para a eternidade. Perdeu tudo por uma alegria, uma necessidade momentânea que durou poucas horas. Tem muita gente trocando a sua bênção por uma relação sexual, por um vício, por uma pessoa e por outras coisas, por dinheiro, por amizades, por prazer momentâneo. Não faz isso não. A sua bênção vai te acompanhar para a eternidade, se você a valorizar. Se você a desprezar, você também será desprezado. E eu me lembro aqui de um programa, para finalizar minha palavra, para você entender mais ou menos, às vezes, como a gente faz papel de bobo. Durante muitos anos, agora não sei, não deve passar nada parecido com isso nesse momento na TV, que tinha um programa que tinha uma cabine e colocavam, às vezes era criança, às vezes era adulto, colocava lá numa cabine, colocava um fone de ouvido, tocava uma música, e aí o apresentador, a apresentadora aparecia lá, sei lá, com um objeto de valor, né? Uma coisa, uma TV gigante, né? Naquela época era TV, que valia uma TV. Você quer essa TV? Aí quando acendia a luzinha, né? A pessoa não estava vendo, você só podia responder sim ou não. Aí a pessoa falava sim, não era assim, não? Bem alto, vocês lembram disso? Sim, acendia a luzinha. Aí só que a pessoa não ouvia o que o apresentador estava falando. Essa pessoa está com a TV, a Maria está com a TV. Maria, você quer trocar a sua TV por uma chupeta velha, usada? Acendia a luzinha lá. Sim! O que vale uma chupeta velha, usada, comparado com uma TV nova, grande, que custava milhares de reais, né? Aí a gente ficava rindo. Por que a gente ria? Falou, pô, lá o cara a mulher Maria trocou a TV, vale uma grana, por uma chupeta velha usada, não vai poder nem usar. Será que nós não estamos parecendo com a Maria, que trocou a TV gigante, caríssima, por uma chupeta velha usada, que nem vai conseguir usar? Será que nós não estamos trocando, dizendo sim para a bênção? De repente o apresentador fala, e Maria, você quer trocar essa chupeta velha, usada, caiu no chão, por um computador de última geração, custa milhares, 5 mil reais, você quer trocar? Acende a luzinha. Não! Aí a gente ri de novo. E Deus está perguntando para você hoje, você quer trocar a chupeta velha, usada, essa vida passageira que acaba aqui, pela bênção da primogenitura, para a eternidade? É hora de você dizer sim ou não. Aceite o que Deus está te dando e valorize. Não despreze a bênção de Deus.